Xadrez, sacrifício de remoção. Sacrifícios de remoção podem ser feitos com propósito ofensivo, como visto na lição anterior, ou com propósitos defensivos. O propósito final é o mesmo, abrir mão de uma peça em troca de um benefício maior. Na posição ao lado, negras estão com 2 peões ligados a mais. À primeira vista, parece que negras está em uma situação mais confortável, com uma vitória certa. Mas brancas têm uma forma de criar uma surpreendente fortaleza, se apoiando no fato dos bispos em jogo serem de casas de cor diferentes. Brancas devem de alguma forma forçar os peões negros a casas negras para que então o bispo de casas brancas possa se tornar uma peça de bloqueio perfeita. Brancas irão jogar C5. Com esse lance, brancas sacrificam o peão de C, mas abrem a diagonal A2, G8. O que permite ao bispo branco atacar o peão negro em E6. E forçando dessa forma seu avanço, aproveitando-se do fato de o rei negro estar afastado da posição. O bispo negro captura em C5. Mesmo se negros não capturarem, o caminho para o bispo branco já está liberado. Brancas então jogam bispo B3. Negras respondem com o peão E5. Se negras não avançarem o peão, brancas irão capturá-lo e então moverão o rei para G4, depois do que deverão apenas se preocupar em cobrir a casa F5 com o bispo, mantendo a diagonal C8, H3. O que será suficiente para o empate, já que com a casa F5 sob controle, negras não poderão avançar o peão. Após o avanço de E5, no entanto, a posição também resulta em empate, mesmo com a maioria de peões negros, caso os brancos joguem seus melhores lances. Brancas jogam bispo em E6 para manter a casa F5 sob controle. Negras agora tentam aproximar seu rei da posição para dar algum auxílio, mas não há tempo para isso, pois brancas jogam rei E4. Rei negro D6 e bispo G4. Essa é uma posição de empate. Negras não podem atacar o rei, que está em uma casa de cor oposta do bispo, e também não podem atacar o peão em H3, ou sustentar o avanço de F5, pelo mesmo motivo. Os movimentos de brancas se resumem a mover com o bispo ao longo da diagonal H3, C8, repetitivamente. O rei negro pode vagar por todo o tabuleiro, mas nunca atingirá seu objetivo de promover o peão. Pelos mesmos fatores abordados nessa lição, se explica o porquê finais com bispos de cores opostas frequentemente terminam em empate. É claro que para esse caso, o tático sacrifício do peão de E foi fundamental para forçar o avanço do peão em E5. De outra forma, negras conseguiriam romper o bloqueio do peão, jogando F5 e aproximando seu rei da posição.